A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui para mais um vídeo do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas comentado, capítulo por capítulo. Temos uma playlist já com os 11 primeiros capítulos aqui no canal mesmo, Hoje vamos para o 12º capítulo, o 8º vídeo do Evangelho de Lucas. Maravilhoso os ensinamentos aqui deixados pelo escritor, sobre a vida de Jesus. Os convido a ver os anteriores, se não viu, mas não influencia nesse. Você pode ver e muito bem compreender a mensagem de hoje. Mas para que você tenha um contexto melhor, para que você possa ampliar o seu conhecimento, aumentar suas experiências espirituais, principalmente, acompanhe todos, amém? Tenha sempre em mãos a Bíblia fundamental, caderno. Sempre tenho eu comigo lápis aqui, lapiseira, marcadores de textos, Tudo para poder anotar, para poder deixar registrado, E posterior revisar, sempre retomar, A palavra de Deus se renova em nossas vidas, Dia após dia. Amém? Muito obrigado se você já está inscrito. Se não está, se inscreva no canal. Isso é muito importante para ampliar a divulgação do mesmo. Postar o teu comentário, compartilhar e dar o teu like. Amém? Vamos começar então capítulo 12 hoje, amém? O capítulo 12 hoje começa da seguinte forma, vamos ler os primeiros versículos, Vai falar sobre falsidade, hipocrisia. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras, amém? Então Jesus disse primeiro aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Vamos até o 4 por enquanto, até o 3, Nós já vimos que Jesus, continua sendo seguido por multidões. E ele continua, Jesus, dando uma prioridade em determinados momentos da história, nós vamos ver, aos discípulos. Aqueles que vão ficar responsáveis por propagar a palavra que então agora estava sendo anunciada por eles. Às vezes nós precisamos nas nossas vidas termos essa percepção de que precisamos dar uma atenção um pouco maior ou um tempo um pouco melhor, quem sabe dedicado a quem vai exercer certos cargos de liderança, de chefias, cargos que são determinantes para a sequência de um ministério. Até mesmo dentro de uma família, dentro de um lugar de trabalho, tem pessoas que precisam ter uma atenção separada das demais, porque vão liderar as demais. Jesus é a pedra angular, Jesus é o que lidera todas as coisas. Mas ele doutrinou alguns e esses ficaram com a missão de prosseguir. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos. Depois vamos estudar também este livro, logo na sequência de Lucas, porque é o mesmo escritor. E estes mesmos aqui, que agora estão sendo separados, estão lá seguindo o ministério. Por isso, em muitos momentos, eles eram retirados até, para que primeiro recebesse uma explicação, para que depois alcançasse toda a multidão. Não que Jesus privilegiasse alguém, mas é a ordem normal dos acontecimentos. Amém? Vamos então dar sequência, No 4, Jesus continuou. Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Tenho medo das pessoas aqui, que elas podem até tirar a vida física, mas após isso tem muito mais lá adiante. É a vida eterna, é o reino. E eles não podem fazer nada lá. Então não temam. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenho medo de quem? Diz no versículo 4, tenho medo de Deus. Porque este pode operar tanto aqui nesta vida, tirar a vida, inclusive permitir que a vida seja tirada, ou permitir que ela seja conservada, mas também pode agir lá depois, na eternidade. Após essa vida, Deus continua operando, Deus continua agindo. Deus é todo poderoso. Este tem o medo. Como temer a Deus? Com o mesmo temor que muitas pessoas têm em relação ao mundo, em relação a um bandido, a um assaltante, em relação às pessoas que estão fazendo mal às outras, não é este temor. O temor a Deus significa respeitar,
conhecer a sua palavra, estudar a palavra de Deus e temer errar, temer pecar, temer andar nos caminhos contrários da vontade do Senhor. Porque ele pode nos fazer mal? Não, porque por isso nós podemos perder a nossa salvação. Amém? Que depois de matar o corpo, tem poder para jogar as pessoas no inferno. Sim, repito, eu tenho medo de Deus. Ele segue. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Aqui se referindo a uma venda pequena que parece que não é nada, mas Deus sabe cada um deles. Deus conhece cada coisa que existe aqui nesta terra. Ele criou todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Deus sabe absolutamente tudo. Que o ser humano não pode dimensionar, Deus sabe. Até os fios do cabelo de vocês estão contados, como já falei. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. O nosso valor para Deus é inestimável. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Eu e você, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, temos um valor para Deus inestimável. Deus nos ama incondicional, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos do caminho do Senhor, impedindo que Ele age nas nossas vidas. Não que Ele seja impedido porque Ele não pode, mas porque Ele é um amor tão grande que se nós não quisermos, Ele não vai intervir. Se nós não deixarmos, Ele não vai agir, Ele não vai fazer. Amém? Então ele segue o texto, né? E esse capítulo 12 é muito profundo, nós devemos tomar muita atenção nele, né? E sempre convido vocês já a sempre ir até o final do vídeo. O vídeo às vezes fica um pouco extenso, mas a mensagem é muito profunda e precisamos ter esse detalhe, esse cuidado. Precisamos encontrar um tempo, uma paciência para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Porque isso aí vai nos trazer vida e abundância. Então no 8, Jesus disse ainda, eu digo a vocês, se alguém afirmar publicamente que é meu irmão, o filho do homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Então confesse a Cristo, Deus reconhecerá você, mas não negue a Cristo. Aqui, né, negar a Cristo está muito atrelado ao quê? A mentira dos fariseus. Nós vamos ver mais daqui a pouco o que é essa mentira, o que é essa falsidade. Já posso antecipar algumas coisas aqui para não ficar muito vago, mas o fariseu, o escriba, o doutor da lei, costumavam falar algo, exteriorizar algo, mostrar um exterior bom, perfeito, boas roupas, boas falas, andavam dentro da lei do Senhor, porque eles mesmos afirmavam isso. Mas lá no seu interior não era tudo isso que eles faziam, que eles falavam. Não, era muito diferente, diferente o exterior do interior de cada homem desses. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Nós devemos ter esse cuidado para que nós possamos ser o exterior igual ao interior. Não precisamos exagerar. Se não estamos ainda de acordo exatamente com a vontade do Senhor, melhor que sejamos verdadeiros. Melhor que sejamos verdadeiros do que hipócritas, do que mentirosos, mas que nós não enganamos a ninguém. Porque, na verdade, tentando enganar alguém, nós estamos o quê? Nos enganando a nós mesmos. Deus nos conhece lá profundamente. Ele sonda todos os corações e Ele sabe quem está usando de má fé, quem está mentindo, quem está dentro da hipocrisia. E isso vai nos afastar da salvação. Podemos enganar aqui no mundo pessoas, até podemos, quem sabe, ajudar pessoas a alcançar a sua salvação. Mas e a nossa salvação? Como que vai ficar? Mas aqueles que disseram publicamente que não é meu, o filho do homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Olha o 10. Quem falar contra o filho do homem será perdoado. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levar vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando que vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que dizer. O Espírito Santo de Deus, quando ele toma uma pessoa, é ele que fala. Nós não precisamos nos preocupar se temos condições de falar ou não, se nós somos eloquentes ou não, estudados ou não. Isso importa, sim, para algumas coisas. Mas quando se trata das coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando toma, é ele que vai agir. Nós temos que tomar cuidado justamente para não blasfemar contra esse Espírito Santo de Deus. Esse pecado de blasfema, o texto está dizendo aqui que não há perdão. Então há um pecado que não há perdão. Sim, há um pecado que não há perdão. O pecado que não há perdão é o pecado da blasfêmia.
A blasfêmia não é algo simples de se fazer. Por quê? Porque blasfemar contra o Espírito Santo é muito profundo. Uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, por exemplo, não sente no seu coração mais o arrependimento, o desejo de mudança. Ela já peca voluntariamente e já quer convencer até os demais de que o seu pecado não faz mal e até quer que o outro peque. Não há mais remorso, não há mais tentativa de conversão. Portanto, se você ainda pratica algum pecado, se nós ainda não conseguimos nos libertar de alguma coisa, mas ainda temos o sentimento de arrependimento, o sentimento de preocupação, o sentimento de temor a Deus, nós não blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus. Nós erramos, mas ainda nós temos sempre condições de nos arrependermos verdadeiramente, voltarmos aos caminhos do Senhor e não errar mais naquele detalhe que erramos. Se ainda está no teu coração esse temor, não te preocupes. Agora, se você já não tem mais isso, é possível que já tenha conseguido, então, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mas isso é muito difícil. A palavra de Deus alerta que é possível. Mas eu creio aqui, eu quero dizer aqui do coração, que para chegar a esse nível, realmente tem que ser muito grave aquele ato que foi cometido, né? Negar a Deus, por exemplo, negar o milagre de Deus, negar as coisas que Deus fez através do Espírito Santo de Deus, é um grande risco de estarmos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. É muito mais profundo, né? E ao longo dos tempos, dos estudos, nós vamos estar aprofundando esse tema. Aqui ele diz, aqui, né? Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado. Por enquanto é isso. Então vem aqui alguns exemplos, né? Vem aqui algumas mensagens, vem aqui alguns conteúdos que precisamos ter mais atenção a partir do versículo 13, né? Ele fala de um rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deu. Aqui nós temos que tomar cuidado, porque aqui é como se ele estivesse dando uma ordem a Deus. Diga assim, mestre, Jesus, você faz isso porque eu quero. Mas qual é a vontade de Deus? O ser humano tem isso no coração. Ele chega e quer mandar. Mas também ele quer mandar em Deus, muitas vezes. Até nas orações de muitos de nós, às vezes nós queremos orar para que Deus faça a nossa vontade. E não a vontade do Senhor. Senhor, me dá isso. Senhor, eu te dei o dízimo. Senhor, eu ofertei. Senhor, eu ando nos teus caminhos. Como os fariseus e escribas, que eram hipócritas, faziam. Senhor, nós conhecemos todas as leis da Torá. Então, por isso nós queremos ser salvos. Por isso nós queremos as melhores casas, por isso nós queremos os melhores trabalhos, os melhores salários, porque nós somos cumpridores da lei, dando ordens ao Senhor nosso Deus. Aqui temos um exemplo. Mestre, mande meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus então disse, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Continuou dizendo a todos, preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, cuidado com a avareza. Cuidado com aonde você está colocando o seu tempo, o seu pensamento, o seu coração. É errado ter as coisas, é errado prosperar na vida? Claro que não, mas não pode fazer isso colocando isso acima de Deus. É Deus que tem que dar conforme Deus queira. Nós fizemos a nossa parte para Deus poder fazer a parte dele que cabe ao Senhor, ele vai fazer, mas nós precisamos a nossa parte fazer. Separados um do outro, as coisas parecem que não vão fluir. Se nós depositarmos só em Deus e não quisermos fazer nada, ou se quisermos fazer nada e não confiarmos no Senhor. Precisamos haver uma comunhão da nossa parte, porque Deus ele não falha. Quem falha somos nós. Amém? Então Jesus conta uma parábola, olha só, as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que é que eu vou fazer? No versículo 18, já sei, disse para si mesmo, né? O próprio homem já tinha solução e falou para si mesmo. Aqui não demonstra nenhuma consulta ao nosso Deus. Nenhuma consulta, nada, nenhuma oração, nada. O que eu vou fazer? Uma dúvida. E é uma dúvida normal, até aqui tudo bem. O problema é que ele mesmo encontrou a solução para o seu problema. E ele disse, vou derrubar os meus depósitos de cereais, construir outros maiores ainda. Vamos até grifar aqui, te convido a fazer isso. O homem já tinha bastante e ele colheu muito mais. Estava preocupado com o que fazer. Muitas pessoas hoje também têm muito e acabam ganhando mais porque já tem muito. E o que fazem? Guardam ainda mais. É o que ele fez aqui, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se, mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer, ai, quem ficará com tudo que você guardou?
Ou seja, o homem nem sabia, nem poderia imaginar que a sua morte estava chegando. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas não quero que você se preocupe pensando que alguma coisa possa acontecer. Não é isso. Apenas é uma parábola muito profunda que nos ensina que aqui esse homem quis guardar mais do que tinha, enquanto que por aí há tantos outros necessitados que não tem nada. Precisavam, quem sabe, de uma parte de que o homem tinha, para quem sabe naquele dia se alimentar, quem sabe naquele dia ter um descanso melhor, quem sabe naquele dia se vestir um pouco melhor, quem sabe se abrigar de um frio ou suprir o calor, mas não. Ele aumentou, derrubou o que tinha para construir mais, para guardar ainda o que tinha em excedência. Era tanto que esse homem tinha. Poderia ele sobreviver por tantos anos, sem mais precisar fazer nada. Esse era o ponto de vista materialista do ser humano naquela época e ainda hoje. Quanto mais tem, mais se quer. E não importa o que o outro tenha ou o que o outro não tenha. Mas é louco, porque ainda essa noite você morrerá e quem vai ficar com tudo que você guardou? Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo. Mas para Deus não são ricos. A riqueza que Deus enxerga está no coração de cada um, não nos bens materiais. Você veja que não está sendo criticado de fato a riqueza. Está sendo criticada a atitude do rico que tomou em guardar mais do que poderia ter. Ele poderia repartir, ainda assim continuaria rico. Ele poderia colaborar, fazer obras sociais, dividir, ofertar. Quantas coisas poderia ser feita, mas não, a sua ganância, a sua avareza fez com que guardasse tudo que tinha. Somos assim em quantas áreas das nossas vidas, que temos em excedência e não queremos compartilhar. Até o fato de estarmos recebendo de Deus a palavra dele e guardado no nosso coração, e nossa família, nossa vida está mudando, até isso nós devemos compartilhar, porque foi Deus que fez. O milagre das coisas acontecerem da forma como acontecem em muitas pessoas é honra de Deus, é mérito do Senhor. E se guardamos isso, não divulgamos, se não evangelizamos, se não pregamos, se não louvamos, se não adoramos e pegamos a honra para nós, estamos sendo avarentos e tirando de Deus o que Ele merece, colocando em nós. Isso cedo ou tarde vai acabar dando errado e vai retornar para nós. Porque o que estamos construindo, se estamos assim com esse pensamento, está sobre qualquer alicerce, menos um alicerce firme. É como a moinha que o vento vai vir um dia e vai levar. Precisamos dar honra a quem realmente merece ter a honra sobre as coisas. Quer ver? Confiança em Deus, versículo 22. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos, versículo 22 em diante: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupe com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para o quê? Se vestir. Não se preocupe com estas coisas, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm despesas, nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? A preocupação de muitos em justificar a sua avareza está por quê? Porque eu preciso me alimentar, eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso ter um transporte, falando nos dias de hoje, preciso ter um bom carro, eu preciso pôr gasolina, preciso pagar o aluguel, o IPTU, a água, a luz. Claro, você precisa fazer tudo isso. Mas calma, se Deus cuida até dos corvos, não vai cuidar de você e de mim? Será que Deus não é grande o suficiente para fazer com que as coisas aconteçam? Se nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos com o Espírito Santo de Deus, estamos arrependidos, convertidos e andando nos caminhos do Senhor, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Não tem como as coisas acontecerem de outra forma, não tem como as coisas acontecerem errados. Aí nós vamos dar sequência, olha. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber. Deus vai suprir todas as coisas. Lembre, Mateus lá 6,33 também nos diz: buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Esse todo o mais não é para confundir com as prosperidades dos dias de hoje. Não. Todo o mais é o que nós realmente necessitamos. O excedente é isso, Deus nos dá, se assim nós formos merecedores, segundo a sua opinião, segundo a sua vontade. Nós não somos merecedores de muitas coisas, mas se Deus entender que assim é, nos dará. Esse é o pensamento do crente. Porque se não nos der, amém. Nós vamos ser felizes naquilo que temos.
Amém? Os pagãos desse mundo é que estão sempre preocupados ou procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Né? O Deus já sabe que nós precisamos. Então, portanto, põe em primeiro lugar sua vida, o reino de Deus. E Deus lhes dará todas essas coisas. Aqui é muito importante nós pararmos um pouquinho para entendermos que é para pôr em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E Jesus veio, nós já vimos, volte depois dos vídeos anteriores, que vamos estar falando ali em alguns momentos sobre o reino de Deus. Ponha ele em primeiro lugar. O reino de Deus é o reverso do reino do mundo. É o reverso de como o mundo enxerga as coisas. O reino de Deus, que é solicitado aqui para pôr em primeiro lugar, requer abandono de muitas coisas, requer compreender muitas coisas que não se pode compreender se não for com uma visão espiritual. Como, por exemplo, amar os nossos inimigos, aquele que nos odeia, perdoar quem nos fez mal, compartilhar, dividir os nossos bens com aqueles que não têm, depositar fé e confiança naquilo que não podemos imaginar ou ver, mas que a gente sabe que vai acontecer. Pelo nome de Jesus, nós curarmos e libertarmos, abraçarmos aqueles que ninguém quer, os oprimidos, os rejeitados dos dias de hoje, os órfãos e as viúvas dos atuais dias. Esse reino de Deus, nós devemos pôr em primeiro lugar. Então, amar ao próximo, assim como Jesus amou. Não ser seletivos, não ser pessoas que julgam e condenam, que falam mal dos outros e olham e julgam pelas aparências, não. Sejamos como Cristo Jesus, cada vez mais nos assemelhamos a Ele. Amém? Já estamos partindo aqui para o versículo 32, mas antes nós queremos entender como confiar em Deus. Como depositar essa certa confiança no Senhor, que Ele cuida de nós. Deus ele tem 3 características, nós podemos aqui destacar. Ele é o nosso pastor. Por ele ser o nosso pastor, nós somos o quê? Suas ovelhas, somos seu rebanho. Nós precisamos aceitar Cristo para que isso se concretize. Um pastor cuida das suas ovelhas. Deus vai cuidar de nós, Deus é nosso Pai. E um pai cuida de seus filhos. Nós somos seus filhos, Deus é nosso pastor, e além disso, nós podemos entender que Ele é o nosso Pai, e mais ainda, Ele é nosso Rei. Nós somos seus servos, nós temos que ser seus servos. Para que Deus cuide de nós, pastor, Pai, Rei, é Deus, sobre a minha e a tua vida. Tudo parte do princípio de aceitarmos isso. E quem é uma ovelha, obedece o pastor. Quem é filho, obedece o pai. Quem é servo, obedece o rei. Nós obedecendo ao rei, ao pai, ao pastor, nosso Deus, ele vai cuidar de mim e de você. O pai também exorta, lembre-se disso. Então tem momentos que talvez nós estejamos vivendo sob exortação. E por isso, talvez algumas coisas não estamos alcançando. Mas tudo no tempo de Deus se resolverá. Riquezas então no céu. Vamos indo quase para o final, hein, do capítulo 12. Estamos já na metade. Olha, siga firme. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo. Né? Foi o que falamos. Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Mas veja que é dar o quê? É dar o reino. Não é dar facilidade, não é dar prosperidade sem fins eternos. Não, é dar o reino. Para que você venha servir. Entende aí? Jesus veio para o quê? Para servir. Ele veio para trazer o reino é servidão. Vendam, ó, tudo que vocês têm e deem dinheiro para os pobres. É fácil de entender, mas é difícil de fazer, né? Arranje bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-la e as traças não podem destruí-la. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Vivam vigilantes. Aonde está o seu olhar? Aonde está o seu pensamento? Aonde está concentrado o seu esforço? É aí que está o seu coração. Se você está concentrado nas coisas do mundo, seu coração está no mundo. Mas se você está nas coisas de Deus, seu coração está no reino. E é para a vida eterna. Lá o teu tesouro é interminável. Aquilo que Deus valoriza e que vai somar para que nós estejamos lá, é interminável. Mas as coisas da terra vão acabar. Ou me diga alguém que já morreu e levou as coisas consigo, que conquistou aqui. Creio que não, né? Então, onde está o nosso coração? Onde deve estar o nosso coração? O que nós devemos dar mais valor? Nós não podemos deixar de viver uma vida almejando as coisas, porque isso é normal. Porém, nunca coloque isso acima de Deus. Amém? Vamos para o versículo 35.
Jesus disse ainda, Jesus continua sempre falando, né? Fiquem preparados para tudo, ó. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Aqui é um ensinamento, né, de que nós devemos, claro, estar sempre preparados para a vinda do Senhor. Ele vai voltar. A qualquer momento, não sabemos a hora, mas pode ser a qualquer momento. É loucura imaginarmos que ele não vai voltar. Se somos crentes, verdadeiramente estamos estudando a palavra de Deus, nós sabemos que Cristo vai voltar. E como bons servos que sabem que seu patrão vai retornar e eu espero preparados, nós devemos ser assim. Lembra das 10 viúvas, das 10 virgens, perdão, que estavam esperando o noivo? 5 estavam preparadas, prudentes, 5 não, imprudentes. Sejamos como as prudentes, estejamos com a nossa lamparina sempre acesa, vigiando e cuidando, porque a qualquer momento ele voltará. Creia nisso. Amém? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sente à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas. Mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde, lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando, né? Assim como o ladrão não avisa quando vai roubar, o Filho do Homem não vai anunciar a sua vinda. É amanhã, tal horário, não. Mas se assim soubesse o dono da casa, estaria preparado para que o ladrão não viesse e tomasse tudo, né? Nós devemos estar preparados da mesma forma que quando Cristo vier, ele vai nos levar. Eu creio, mas temos que estar preparados para isso. Como nós sabemos, né, o dia, né, a hora, é constante oração. Orai e vigiai 24 horas por dia. Como dizem Salmos 1, né? Andai sempre em constante oração. Leitura da palavra diária, 24 horas buscando a presença do nosso Deus. 24 horas, porque a qualquer momento ele chegará. 41 em diante, né? Então Pedro perguntou, aí Pedro já se levanta, como sempre, Pedro já demonstra aqui desde o começo que ele seria, né, uma peça importante na obra de Deus, no ministério ali, na sequência da história da igreja primitiva. Pedro sempre toma a frente, né? E Pedro pergunta, Senhor, esta parábola é só para nós ou é para todos? Olha bem. O Senhor respondeu, quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa, de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso. Quando o patrão chegar, eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comesse a parte nos outros empregados, e a empregada ia comer e a beber até ficar bêbado. Interessante, né, que Cristo está citando aqui o exemplo, né, já anunciando sua própria vinda, né, e ele ainda estava presente ali. Você imagina como isso era difícil de entender na época. Hoje é difícil porque faz muito tempo que aconteceu isso aí. Realmente faz mais de 2000 anos, mas nós precisamos ter a consciência e fé e a certeza que vai acontecer um dia, e em um momento será. Qual? Não sei. Ninguém sabe. Mas o que nós sabemos é que devemos estar preparados. Está frisando muito isso aqui. Esse capítulo 12 leva muito para esse lado, né? E nós devemos já entender, né, que nós temos que sim estarmos vigilantes. Amém? Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa como merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Isso aqui é um alerta para mim e para você, que estamos aqui estudando. Porque nós estamos nos dedicando à palavra do Senhor. Eu creio que você que está acompanhando todos os vídeos, você que agora está conhecendo e vai acompanhar os vídeos subsequentes e os anteriores também, e nós estamos buscando muito. Você que tem um cargo de liderança eclesiástica, você que tem um ministério,
mesmo que o ministério na sua casa, você que é líder, chefe de família, em empresa, você trabalha responsável, você cumpre os mandamentos, você conhece a palavra do Senhor, a você muito é dado, então a você muito será cobrado, né? Então nós devemos ser muito conscientes disso e tomarmos muito cuidado e muita cautela, porque a quem é muito é dado, muito é exigido. Até na hierarquia do mundo, em uma empresa, funciona assim. A quem muito é dado, como chefe, inclusive, ganha um salário muito melhor, a este também é muito mais cobrado, porque a ele é dado muito mais responsabilidade. Lembra no começo, nossos estudos, era o apartado 12. 12 tinha um estudo a mais. No começo do capítulo 12, está tudo no contexto, nós já vimos que isso estava acontecendo. Apartava-se os 12 e Jesus dava um ensinamento e depois a multidão era alcançada. Esses 12 iam ser e foram muito mais cobrados. Se falhassem, eram muito mais cobrados. Veja, por exemplo, Judas, quando falhou, a cobrança sobre ele era tanta e ele não aguentou a pressão que a sua própria vida ele tirou. Outros tantos que negaram Jesus, como por exemplo, não conseguiram ter paz até que a descida do Espírito Santo viesse, eu imagino. Porque estavam o quê? Negando a Cristo, que andaram lado a lado. E isso trouxe para eles o quê? Remorso, arrependimento. Veja Pedro, o desespero que deu logo após ele negar Cristo. E outros exemplos poderíamos citar, mas vamos ficar por aqui agora. E veja que a quem muito é dado, então muito é cobrado. E para o final de tudo, então, maravilhosamente, o capítulo 12, né? Que eu sei que você depois vai retornar à leitura. E o objetivo aqui, eu abro um parênteses do nosso estudo, é fazer com que você, principalmente você, consiga ler a palavra de Deus e por si só, se relacionando com o próprio Espírito Santo de Deus, consiga compreender muito mais coisas ainda, que só Deus tem para revelar para você, para a sua vida. Por quê? Porque muitas pessoas ficam só na dependência de alguém que está falando, como por exemplo eu aqui. Isso é só uma orientação para que você venha a buscar por conta própria e não venha depender de homens ou de ensinamentos de homens apenas. Homens, claro, que inspirados por Espírito Santo de Deus, mas que você venha também a buscar a sua inspiração. Hoje nós podemos aprender diretamente com o Espírito Santo de Deus. Nessa época aqui, era o próprio Jesus que ensinava. Por onde ele passava, as pessoas aprendiam. Mas por onde ele não passava, como que chegava lá a mensagem? Né? Amém? Nós vamos estudar isso muito profundamente lá em Atos dos Apóstolos, né? Vá até o final sempre. Nós vamos terminar Lucas e vamos seguir com Atos. Então, na divisão por causa de Jesus, e vamos encerrar, olha só, Jesus continuou, eu vim para pôr fogo na terra e como eu gostaria que ele já estivesse aceso, tenho que receber um batismo e como estou aflito até que isto aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Essa paz aqui, eles estavam entendendo até que seria quando Jesus Cristo fosse o grande líder da guerra, da revolução, onde ele iria tomar a marra, a força, a luta, a batalha, o reino, mas ele não veio trazer isso. Ele não veio dessa forma. Tampouco veio trazer essa paz esperada. Ele veio, o quê? Diz a palavra do Senhor. Divisão. Mas como assim? Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 ou 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as mães ou contra as noras e a nora contra as sogras. Tudo isso por quê? Porque pessoas vão crer e pessoas não vão crer. Dentro de um mesmo lugar vai ter os crentes e vai ter os ímpios. Nós devemos ter sabedoria de não andarmos nas rodas dos escarnecedores ou sobre os conselhos desses ímpios. Estes podem estar lado a lado comigo e com você, pode estar convivendo diariamente conosco. Essa divisão vai haver, é o natural. Mas nós somos crentes, isso não vai fazer com que nós odiamos as pessoas ou que nós queremos o mal das pessoas, não. Pelo contrário, isso vai fazer com que nós oramos por elas. Mas não espere o contrário do mundo. O mundo não vai ter o mesmo sentimento que nós devemos ter. O mundo, pelo contrário, vai querer o quê? Nos engolir, entre aspas, porque é isso que faz, é isso que importa, né? Amém? E os sinais dos tempos, então, né? Jesus disse também ao povo. Jesus está sempre falando, até o último minuto desse capítulo aqui, Jesus vem dando orientações, que nos serve até hoje, graças a Deus. Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove, né? Eles conheciam muito bem o tempo naqueles anos lá,
até muito mais do que hoje. Hoje tem um aparato tecnológico que traz a realidade do tempo. Naquele tempo eles conheciam pelo olhar, pelas vistas, até pelo cheiro do vento, da onde ele soprava ou vinha. Eles tinham, parece que um contato maior com a natureza, um entendimento mais profundo. O mundo naquela época tinha uma sintonia melhor, era mais dividido. Hoje está uma bagunça. É os fins dos tempos. Jesus vai voltar. Quando vocês veem uma nuvem então subindo no oeste, dizem logo, vai chover, né? Recapitulando. De fato chove. E quando sente o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, mais uma vez. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu? E eles sabiam. Mas Jesus é hipócrita. Ou diz para eles, hipócritas. Por quê? Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Sabe os sinais do tempo, mas não sabe os sinais da vinda de Cristo Jesus. Não sabiam os sinais que estavam acontecendo ali. E até hoje muitas pessoas não interpretam os sinais. Até hoje as pessoas estão por fora dos sinais. Não estão compreendendo o que está acontecendo. A Bíblia é bem clara que isso iria acontecer e está acontecendo. Estes são os sinais da vinda de Cristo Jesus. Jesus terminou então dizendo, por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Vocês mesmos, né, sabem que estão errados. Às vezes nós sabemos como tem que fazer, mas parece que não queremos aceitar o que temos que fazer. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão, enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ele não o leve ao juiz. O juiz o entregue ao guarda, e o guarda põe você na cadeia. Eu lhes afirmo que vocês não sairão dali enquanto não pagar a multa toda. Resolveremos as coisas pendentes ainda em terra. Não deixamos para amanhã, não deixamos para que possamos tentar resolver depois, porque talvez não haja tempo. Se a vida terminar amanhã, acabou o tempo. O que era para ser feito não tem mais como refazer ou voltar atrás, modificar, já passou. Então, se você não fizer hoje o que tem que fazer, pode ser tarde. Se eu não fizer o que tem que ser feito hoje, amanhã pode ser tarde, porque não soubemos o dia de amanhã. Amém? Então, como não soubemos o dia de amanhã, nem a hora de nada, né? O melhor é que a gente resolva, perdoa, converta-se, liberte-se hoje mesmo. Nós possamos nos entregar a Cristo Jesus ainda hoje, porque depois pode não haver mais tempo. Amém? Aqui terminamos o capítulo 12, para a honra e glória do nosso Deus. Te agradeço por ter estado comigo mais esse estudo, né? Lembrando que vai vir os posteriores, né? Compartilhe, divida essa mensagem com outras pessoas, se inscreva no canal, dê o seu like e poste seu comentário. Amém? Para que nós juntos possamos alcançar mais vidas. Deus te abençoe.